Felipe Luiz questionado por suas decisões. O treinador entra em contradição. Vamos explicar tudo isso. Prioridades nas renovações de contratos. Flamengo breca negociação. Casa cheia para o jogo decisivo de amanhã. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, casa cheia amanhã. Para o jogo entre Flamengo e Fluminense, o Flamengo espera aí contar com, no estádio, 65 mil torcedores. Não é só do Flamengo. Jogos clássicos no Campeonato Carioca é 50 e 50. A carga de ingressos foram colocadas 50 mil. 65 mil ingressos à venda. Até o agora, momento de agora que esse vídeo está sendo gravado, já tem comercializado 51 mil ingressos. O Flamengo, desde ontem, a sua taxa de 50% já tinha sido comercializada. Os 32.750 ingressos já tinham sido vendidos. Agora cabe à torcida do Fluminense fazer a sua parte. Até o momento, 51 mil ingressos vendidos. O Flamengo disponibilizou aí, a Fer disponibilizou 65 mil ingressos. Vamos esperar aí. Mas é o maior público deste campeonato carioca. Isso não tenha dúvida. Bom, vamos lá. Vamos falar aí sobre o Flamengo aí brecando negociação. E aí deu logo uma chamada. Que aqui não é casa da mãe Joana. Nação, estamos falando mais uma vez de Lohan, isso mesmo. Flamengo, só relembrar as histórias aí envolvendo o Lohan. Como a carreira desse promissor jogador do Flamengo está sendo mal gerida. Os empresários do atleta trouxeram uma proposta do CSKA da Rússia. Vai, não vai. Vai, não vai. O Flamengo aceita. Aí os empresários vão lá, querem algo mais. Volta a negociação. Os empresários russos chegam ao Brasil. Conversam com o atleta e tudo mais, acertam os ponteiros, tudo resolvido. O Flamengo dá ok para o jogador negociar. Parecia que estava tudo resolvido. 8 milhões de euros. O jogador vai para a Rússia, o Flamengo fica com uma porcentagem do atleta e tudo mais. O jogador vai para o aeroporto. Chega lá, o Flamengo liga pro jogador mandando voltar porque o negócio estava desfeito. Por quê? Porque os empresários do atleta modificaram o contrato e os russos não responderam. E aí desistiram da negociação. Uma situação dos empresários. Lembrando, foram os empresários que trouxeram a proposta da Rússia. Depois dessa recusa e tudo mais, surge a possibilidade de emprestar o Lohan para o Estoril Praia de Portugal. O jogador dá ok, o aval, o Flamengo negocia e tudo mais. Os empresários do atleta vai lá e pum, brecam. Segunda vez. Surge então o Fortaleza. O Flamengo gosta da proposta de empréstimo e tudo mais, chama Lohan se interessa e tal, beleza. Conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, conversa dali, resolvido. Beleza. Os empresários do atleta vêm e falam que existe o Bragantino. Agora na parada. Negócio desfeito. O Flamengo queria o empréstimo do jogador,
para o Fortaleza, porque lá tinha o Davi Luiz, que gosta de conversar com jovens, gosta de dar conselhos e tudo mais. Ajudou a recuperar o bom futebol do Rodinei, conversou, chamou atenção e tudo mais do Matheus Gonçalves, ajudou junto com o Gerson a recuperar o futebol do Wesley, que até então era criticado. Recentemente ele deu uma entrevista, acho que foi esses dias atrás, falando que o Pedro ficou 2 dias sem conversar com ele, porque ele virou, chamou a atenção do Pedro e falou que se ele fosse o treinador, que o Pedro também estaria no banco de reservas. E aí o Pedro depois entendeu, pediu desculpas, conversou, entendeu o que ele quis dizer, se focou mais, se dedicou mais, e aí todo mundo viu as temporadas seguidas que o Pedro vinha fazendo, inclusive nessa última, quando se machucou, 32 gols, só foi ultrapassado na última rodada do Campeonato Brasileiro. E isso já tinha 2 ou 3 meses que ele já estava afastado dos gramados. Beleza. Os empresários vão lá e brecam. Agora quem brecou foi o Flamengo. O negócio foi desfeito. Não vai pro Bragantino. E o Flamengo vai colocar para treinar com o Sub-20. Vai querer ele dentro aqui do Flamengo, se dedicando, e pessoas internas, Felipe Luiz já tinha externado isso, pessoas internas falam que o jogador não é profissional, não leva a carreira a sério, acha que até hoje está jogando com os colegas, que não se dedica, não faz o que se pede no treino, em termos de tática, de técnica, prende muito a bola. Isso a gente já cansou de falar, todo mundo cansou de falar isso aqui sobre o Lohan. É um menino jovem? É um menino jovem. Tem talento? E muito. Mas um dos motivos para ele estar se perdendo, além dele, a culpa ser dele, porque ele não quer se dedicar, não quer se aplicar, ele não entendeu que ele hoje é um jogador de futebol profissional, não é mais de base, por mais que ele ainda tenha a idade, mas ele não é mais o de base, e principalmente os seus empresários. O Flamengo está fazendo certíssimo em brecar essa negociação para o Bragantino e fazer ele sofrer aqui dentro do Flamengo. Porque o Flamengo tentou, e lembrando, o empresário trouxe a proposta de venda. E aí aquele negócio, vai na hora de ir, desiste. Vai na hora, tá certo, desiste. Então o Flamengo falou, opa, então agora que não vai, é você. Essa história pode mudar? Pode. Mas uma coisa é certa, quem sai perdendo é só simplesmente o jogador. E diretamente também o Flamengo perde, porque nessa briga o jogador só está se desvalorizando. Quem vai querer contratar um jogador que não tem comprometimento? Quem vai querer, por mais que tenha a bola? E ele tem. Então, bom, vamos falar aí sobre as renovações de contrato? Isso mesmo. O Flamengo ontem assinou e anunciou a renovação de contrato de Eric Pulgar. Inclusive o atleta falou que era o desejo dele e tudo mais. Vamos colocar uma vírgula aí. O empresário dele no começo do ano deixou claro que ele não ficaria no Flamengo. Então não era o desejo dele. Ele foi convencido. Então já começa por aí. É um baita jogador. É um dos pilares do meio de campo rubro-negro. Mas vamos diminuir a situação aí, que não era o desejo dele não. O desejo dele era sair do Flamengo. A gente sabe disso. Mas que bom que ele ficou até dezembro de 2027 aí. A gente já trouxe as informações. É só ver no vídeo que a gente coloca no final aí o que aconteceu sobre o desenrolar da negociação de Eric Pulgar. Depois disso, com o aval de Felipe Luiz, o Flamengo aí já começa a conversar, já começou, melhor dizendo, a conversar com Guilherme Varela. E parece aí que as partes já estão chegando a um denominador comum e, ao que tudo indica, até mesmo
alguns dias mais à frente aí, a renovação do uruguaio deve ser decretada. Depois de resolver a situação de Guilherme Varela, o Flamengo já entregou a proposta para o Gerson. Renovação de contrato e aumento de salário. Aí ontem, os empresários do atleta não gostaram do vazamento da notícia que já está com a proposta na mão. Ué, mas na hora do Marcão ir lá no seu podcast falar, dar aquela cutucada e pressionada, estava ok? Aí a imprensa, o Flamengo não pode jogar. O Marcão pode fazer o que ele fez. E o Flamengo não pode falar que a proposta já está nas mãos do atleta e dos seus empresários? Mas que história é essa? Que história é essa? Agora cabe o Gerson resolver a situação dele. Quer? Quer? Não quer? Beleza, vai fazer o quê? O contrato até 2027. Contrato até 2027. O que a gente tem que entender, o Gerson é importante para o Flamengo? É. Esses jogadores que estão hoje vestindo a camisa do Flamengo, estão sob contrato, são importantes? São. Cada um tem o seu grau, mas são importantes. Porque senão o Flamengo não tinha um contrato, não tinha os contratados em algum momento. Só que a gente não pode esquecer. Isso tem que ser lembrado. Sempre. Nenhum, mas nenhum atleta, seja ele quem for, é maior do que a instituição Flamengo. Nenhum é maior do que isso aqui. Nenhum é maior do que esse aqui. Aqui, ó, do nosso Mengão. Precisamos, mas temos que deixar bem claro, nenhum é maior que a instituição Flamengo. Mas acredito aí que as arestas serão aparadas entre os empresários do atleta, do Gerson, e do Flamengo aí, o José Boto, que é o diretor, e vai chegar a um denominador comum. A proposta já está nas mãos. E o Flamengo com isso fez o quê? Tá aí, agora resolva o seu problema. Não queria o aumento? O aumento está aí, foi dado. Vamos aguardar. Georgian de Arrascaeta. O Flamengo é aquilo que eu falei. Por enquanto não tem nada. Internamente está sendo questionado os prós e os contras. Porém, os contras estão sendo maiores. Então não se surpreenda se o Flamengo deixar para pensar em renovar o contrato de Georgian de Arrascaeta lá nos 45 minutos do segundo tempo, lá próximo do seu contrato se encerrando. E o Arrascaeta é assunto agora, de novo, tirando a renovação. Bom, Felipe Luiz sendo questionado. Mas como assim? Não é pelo trabalho. Isso aí não tem nem que questionar. Mas por algumas atitudes e decisões. Por exemplo, Guilherme Varela jogou improvisado algumas partidas na lateral esquerda. Beleza. Por quê? O Alexandre estava se recuperando de contusão e o Ayrton Lucas também. Só que, se eu não me engano, contra o Vasco da Gama, o Ayrton Lucas já estava liberado. No jogo lá no Engenhão, beleza, porque era grama sintética. Mas para o Maracanã ele já estava liberado também. E aí o Felipe Luiz preferiu o Varela. Beleza, que entrou ali, jogou ali, improvisado e deu conta. Só que o Felipe Luiz está sendo cobrado pela incoerência que ele está tendo. Os dois pesos e duas medidas. Não usou o Ayrton Lucas, porque no segundo jogo, sem critério. Ele falou e tal, beleza, mas não deu para engolir muito bem. Aí o questionamento. Georgian de Arrascaeta.
O que o uruguaio vem fazendo no Flamengo? Na entrevista coletiva agora, depois do jogo da vitória de meio de semana contra o Fluminense, que nos deu a vantagem para amanhã, ele falou que o jogador está devendo, precisa melhorar. Mas ele, quando deu a entrevista coletiva, falou que ele tiraria os jogadores da zona de conforto e que ele ali não seria amigo, seria o treinador. E que o campo ia dizer quem era para ser escalado. Aí surge a pergunta. Ele barrou Ayrton Lucas, tá certo. O jogador voltando de contusão, também não estava rendendo, por isso o Guilherme Varela permaneceu. E o Georgiano de Arrascaeta, qual jogo ele jogou? Qual jogo ele foi destaque do Flamengo? E aí ele permanece no time? É Georgiano de Arrascaeta e mais 10? É isso mesmo? Porque o uruguaio não vem fazendo nada. Felipe Luiz deu essa declaração, mas ele entra em contradição porque mantém segura o uruguaio. Até quando? Até quando? E vendo as partidas do uruguaio, é o que a gente falou um pouquinho atrás agora no vídeo. O Flamengo vai esperar para ver como vai ficar a situação de Georgiano de Arrascaeta. Mas hoje, o Flamengo internamente não renovaria o contrato do uruguaio. Você voltou aqui no canal e ainda não se inscreveu? Senta o dedo no like, comenta, compartilha e se inscreva. Ajuda muito no nosso crescimento. Para quem já é inscrito, muito obrigado. Fazer parte desse sonho e projeto. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.